boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, a hora que vocês virem isto. E vocês estão mais à espera de uma daquelas histórias. Eu acho que os vim aqui rasgar elogios. Pá, é assim, desde que existe humanidade, a começar pelos homens primitivos, que tiveram ali fazer o fogo, inventarem o fogo com pedrinhas, com palhinhas ali. Eu fico irritada quando vejo um gajo a pedir sushi. Quando vejo um gajo a pedir num restaurante sushi, eu penso sempre assim, só para mim, não é? Se este cabrão soubesse o trabalho que deu a inventar o fogo para o pessoal poder comer uma carne e um peixe, este gajo jamais comeria peixe cru com areia e mais qualquer merda ou consoante lá pelo meio. Pronto, isto para chegar àquela ideia que eu quero aqui explanar. Claro que, pronto, a história está farta, está cansada, estamos, não é farta, temos muitos heróis ao longo da história. Não vou falar aqui nos vilões, porque os vilões não contam para tremosos. Há um ou outro que tiveram influências no desenvolvimento da humanidade. Pá, para dizer agora é assim, eu até andei a ver o Elon Musk com mais cuidado do seu SpaceX, os carros, os robôs, pá. O Elon Musk é um homem de uma, como é que é de explicar, de uma simplicidade muito grande. Não gosto muito da relação dele com o Trump, mas pronto, vamos admitir que isso que o Trump é passageiro e nem quero meter o Trump aqui nesta conversa, porque confesso que não gosto de Trump, é o mal menor neste momento para segurar o movimento woke nos Estados Unidos, ok? Pronto, a América praticamente desenvolveu o mundo, ó pessoal. Claro que a gente tem que falar no Fleming, temos que falar em tantos heróis, olha, começar pelos irmãos Wright, que inventaram os aviões, que eram dois mecânicos de bicicletas, Pasteur, John Dunlop, que era um veterinário. O John Dunlop foi que inventou o pneu, pessoal. Mas como é que um veterinário inventou o pneu? Ele tinha um filhote, e ele enquanto, vacinava animais e tratava deles, cuidava deles, na época havia aquelas bicicletas com uma roda muito grande à frente, e aquilo fazia um cagaçal e incomodava. E um dia o Dr. John Dunlop, médico veterinário, olhou para trás e disse: rapaz, tenho que pôr aí qualquer coisa nas rodas para não me incomodares. E então ele criou um entrelaçado em borracha que veio dar origem ao primeiro pneumático chamado Dunlop. Portanto, acho que o pneu Dunlop não é uma marca muito estranha. E depois, dois irmãos franceses, dois oportunistas do caralho, daqueles que gostam de roubar as ideias, uns tais irmãos Michelin, o nome também é familiar, Pomba, também pinaram a ideia. E depois, uma série de vários, não que o seu nome próprio, mas sim, pois deram outras marcas aos pneumáticos, designados hoje por pneus. O mundo foi sempre feito de grandes inventores. Por exemplo, podemos ir buscar o automóvel, que está em vias de extinção, um motor de combustão interna, já está a ser trocado pelo motor elétrico. Quem criou o primeiro motor de combustão interna foi o Carl Benz, um engenheiro alemão, certo? Porque na altura havia aquelas carruagens com cavalos à frente. E pôr uma carruagem daquelas a andar sozinha, sem cavalos, era a mesma coisa que por hoje ver o Tesla. Agora, o novo Tesla que saiu esta semana, abre as portas, você senta-se e ele vai. É só falar para onde se quer ir, ok? Ele arranca e você pode ir a jogar videogame. Portanto, se eu comparar o arrojo do engenheiro Carl Benz e o do Elon Musk, o do Elon Musk só é possível porque antes houveram centenas de inventos. Por exemplo, a inteligência IA, a chamada inteligência artificial, já existe desde 1940, pessoal. 40, 50, quando se inventou a primeira calculadora, eu não me recordo, nos anos 70, quando tive uma calculadora à minha frente, que um gajo fazia as somas e aquilo dava as contas de somar, dividir, percentagens, enfim, aquilo de facto era um assombro. Pronto, é que não é possível chegar a este desenvolvimento que tem o Elon Musk sem a gente... quando se foi à Lua, se a gente pensar bem, o Drawling,
o Armstrong e o outro, que eu não me está a lembrar o nome, eles foram à Lua numa lata de Coca-Cola, pá, basicamente. E atenção, tudo inventado com tecnologia nazi, do engenheiro Brown, que foi abarfanhado pelos americanos. Ele e uma centena de engenheiros. Pronto, é assim o quê? Pá, porque há muitos inventores, pá, da penicilina. A penicilina foi muito importante. Por exemplo, aquela leitura por picotado, a chamada leitura por braille, certo? Não foi Luís Braille que inventou. Quem inventou aquela leitura de ler assim por piquinhos, que a gente hoje chama-lhe de braille, mas quem inventou aquilo foi um capitão dos Estados Unidos na América na Guerra Civil Norte-Americana, que era para ler à noite, assim pelo tracejado, que era para não abrir nenhuma tocha para o inimigo ver ao longe. Portanto, aquilo era tudo técnicas para se ler mensagens de guerra, de combate, para aqueles locais, sem que o inimigo, neste caso os gajos do Sul, vissem. Pronto, acaba a guerra, aquilo ficou tudo pronto para ali, não é? E depois um cego chamado Braille pegou naquilo, aperfeiçoou e patenteou. Pronto, e assim passou para Luís Braille. Assim como a Coca-Cola. A Coca-Cola nasceu também por causa da Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi para... Havia uma grande necessidade de café. E que era para manter as tropas despertas, acordadas. Os alemães, na Segunda Guerra Mundial, usavam um fármaco, um medicamento que era o Petirvin, é assim uma coisa. Os alemães tomavam aquela merda, combatiam seguidos 4 dias, ao pessoal. Nem queriam dormir. Era o Pervitin, era isso. E então, pronto, porque as guerras são as guerras que desenvolvem o mundo. A guerra desenvolve a tecnologia, desenvolve a medicina. Há médicos cirurgiões que só começaram a operar determinadas partes do corpo e a amputar e a abrir e a cortar melhor com homens que estavam despedaçados em hospitais de campanha, em guerras, certo? Porque num hospital normal que não era permitido, desde até abrir cérebros. Aliás, nós temos um prémio Nobel, o prémio Nobel de Egas Muniz, em 45 ou 46. Ele ganhou em eco-zeco com um médico também mexicano. Portanto, foi o nosso primeiro prémio Nobel. O segundo foi o Saramago na literatura, o comunista Saramago. Não gosto de Saramago como homem, mas gosto de ler, tenho 3 livros dele. O último é o King. E não teria estado aqui perto de mim, daqui na minha mesa de cabeceira. Fazer o quê? Pá, a gente, para chegar ao Musk, tem que chegar a muitos homens antes, porque proporcionaram todo um terreno fértil para o Musk. Por exemplo, pá, não nos podemos esquecer do Bill Gates, da Microsoft. Lembro do Bill Gates, em 78, criou uma empresa com o ridículo nome Microsoft. Hoje parece assim um nome normal. Mas em 78, quando o gajo pronunciou, eu tenho uma empresa, quero fazer a minha ideia, já havia computadores, era a IBM, quero fazer um programa, porque os programas, assim tipo Windows, já existiam, tinham um nome muito estranho. Mas o Bill Gates tinha o sonho e dizia assim, um dia toda a gente vai ter um computador meu em casa. Pá, lembro-me quando o Bill Gates disse aquela merda, em Portugal havia aqui, 6 computadores. E um computador daqueles tinha quase 3 metros de comprimento e 500 kg de peso, ok? E só dava erros. Daí o Bill Gates ter criado, durante um período de tempo, que foi um dos homens mais ricos do mundo, por ter conseguido aquilo. Depois também temos outro homem que foi muito inteligente, pena que fosse mercantilista, o Steve Jobs. O Steve Jobs mudou um paradigma. Quem muda um paradigma tem que levar um Nobel, é a ideia que eu tenho. Qualquer pessoa que muda um paradigma tem que ser logo nomeado para o Nobel. E tem que o ganhar. E porquê? Imaginem, a gente vivia na altura já com os telemóveis, todos contentes com telemóveis. Ele criou o smartphone em tátil, a baixar aplicações, a tirar fotografias, não sei o quê. Atirou logo o telefone da Nokia, que dominava os mercados, para o cesto dos papéis, pessoal. Porquê? Porque ele criou um paradoxo. E o Elon Musk já criou um agora. Já pôs agora este novo Tesla. O formato não me agrada muito, mas pronto, já está ali a ideia.
Ele abre as portas abrem em forma de gaivota, ele entra, não tem volante, tem pedais, tem um pequeno monitor à frente que é uma televisão para ele se ir entretendo a ver televisão enquanto acho que só fala lá para um aparelho qualquer, diz para onde é que quer ir e o carro leva. Portanto, ele não tem que ir a conduzir, tem que ir a olhar, o carro para e arranca e ele pode ir a ler o jornal, que é uma grande vantagem. Assim, o carro não nos escraviza, ok? Pronto. Mas antes de ir ao Musk, o Musk está a fazer trabalhos excepcionais, mas todos os trabalhos que o Musk está a fazer não podia chegar a ele. Por exemplo, a inteligência artificial nos anos 80. A inteligência artificial começa a ganhar cabedal nos anos 80. Só que estava confinada para computadores, porque não tínhamos grande tecnologia, pessoal. Mas já havia professores doutores, gajos com doutoramentos nos Estados Unidos em Harvard, portugueses, a trabalhar nela. Só que ela tinha que ser desviada para os computadores, que era a fase que nós estávamos a crescer. Ok? Pronto. Mas se eu recuar no tempo, há muitos homens de paz, eu aqui vou ser ingrato por não falar em muitos. Por exemplo, porque é que o Elon Musk usa o nome Tesla? Nikola Tesla. O Tesla vem de um engenheiro cientista imigrado nos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de um croata que foi trabalhar para a Edison Company. Thomas Edison foi o homem que inventou a lâmpada incandescente, ok? Na altura, pronto, e criou a eletricidade também. Lembro que quando veio a eletricidade para Portugal, em meados do século passado, houve muitos carvoeiros, que vendiam carvão e outras coisas assim, que suicidaram-se. Entraram em pânico, não seguraram as águas. Veio a eletricidade, o negócio acabou e tal. Muitas pessoas em Portugal se suicidaram pela chegada de Portugal, pela chegada da eletricidade a Portugal. Portanto, é que quando vem uma nova tecnologia, há profissões que acabam, mas há outras que vão nascer. Estão a nascer profissões neste momento, para o qual há muitos miúdos que estão agora nas escolas mais básicas, que vão para essas profissões, não é? A vida é cíclica. Pronto, só que a vida agora no mundo anda de uma forma muito mais rápida. Pronto, podemos ir buscar outros cientistas, portanto, já falei aqui nestes mais proeminentes contemporâneos, falei, ainda quero falar um pouquinho mais no Tesla, perdão, no Elon Musk. Já falei no da Mercedes, no Carlos Benz, ok? Também não nos podemos esquecer aqui do Daimler, porque foi ele que fez uma sociedade com ele, depois zangaram-se. E quando conceberam o Mercedes, o nome Mercedes foi colocado porque houve um fulano que financiou o carro ao Carlos Benz e ao Daimler, e eles tinham que dar o nome ao carro. E então puseram o nome da filha do financiador do carro, que se chamava Mercedes. Pronto, mas hoje a marca é absolutamente do engenheiro Carlos Benz. Também podemos falar aqui do engenheiro Rudolf Diesel. Foi ele que inventou os carros a andar a gasóleo, ok? Pessoal, como é qualquer sítio, é diesel. Saindo daqui para cima, para a Espanha, França, querem abastecer, pedem diesel, não vão pedir gasóleo. Portanto, gasóleo é um termo português, portanto, foi os alemães. Mísseis, os primeiros mísseis balísticos, o V1 e o V2 de assalto à Inglaterra a partir da França pelos nazis, o míssil V2 foi o primeiro míssil balístico, ou seja, ir ao espaço são 100 km, pessoal. Ir à Lua são 400 mil, ok? Eu acho que hoje ir à Lua, qualquer um de vocês vai à Lua, mete no foguetão do Elon Musk, vocês vão lá. Vão lá à badalhoca comer maçã de presunto e venho. Pronto, assim, há muitos homens na história, Arquimedes, sei lá, eu estou-me aqui a esquecer de quase todos, estou aqui a lembrar-me assim daqueles que de vez em quando ainda me recordo. Agora, pronto, o futuro passa de facto pela IA. Não é preciso ter receio que se vai fazer exército. É assim, não, há um receio que o alimento. E o meu receio tem uma lógica. Enquanto eu vir a IA na mão do Elon Musk e depois espalhar-se por outros americanos, por franceses, por ingleses,
Pá, vamos ficar todos contentes. Agora, o que me preocupa é IA na China, porque a China pode pegar, a China, quem diz a China, a Coreia do Norte, esses países ditadores, podem agarrar a IA para escravizar os seus próprios povos e tentar fazer militares, ok? Militares, humanoides ou robóticos, como lhe quiserem chamar. Mas, opá, eu tenho uma opinião muito grande. Os chineses nunca são mais inteligentes que os americanos, nem chineses nem indianos. Eu vejo isso no xadrez, acreditem. E eles, pronto, são inteligentes, cada qual com o seu grau, mas quando aparecem europeus, pá, quando aparecem americanos, russos, franceses, ingleses e noruegueses, que é o caso agora do Carlsen, eles têm sempre grande dificuldade. Pá, mas a América, a gente não se pode esquecer, quando os soviéticos, a União Soviética, enviaram lá em cima o Sputnik, não é? Que os americanos ficaram grogues. Os americanos andavam a aperfeiçoar os aviões e eles a mandarem foguetões. E foi aí quando o Kennedy disse que esta década, ele estava no início da 60 e também lá morreu, disse que tínhamos para um homem na Lua. Claro, depois toda aquela gente a pensar. Pronto, o Musk agora encontrou tudo muito mais fácil, porque houve tecnologias antes que ajudaram esta a crescer, ok? Pronto. E porquê é que ele pôs nos carros a Tesla? Pessoal, esse engenheiro que há pouco vos falei, chamado Nikola Tesla, era um croata que foi trabalhar para os Estados Unidos como engenheiro. E ele era empregado do Thomas Edison, que era a maior figura da época. Então foi ele que inventou a lâmpada incandescente. Se vocês me estão a ver, é à custa do Thomas Edison, em termos de luminosidade. Mas para me estarem a ver mesmo, é à custa do Nikola Tesla. Porque o outro criou a corrente contínua. E o Tesla criou a corrente alternada. Pá, mas foi ter com ele e disse-lhe: olha, patrão, pá, eu tenho assim criei isto assim, e o coisa nunca lhe quis dar ouvidos por inveja. O Thomas Edison. Então o croata ficou muito ofendido e despediu-se. E tentou trabalhar por conta própria. Só que o Thomas Edison tinha como amigos o Henry Ford, fabricante dos carros Ford, o JP Morgan, dos aços, das construções. Ele tinha um grupo de amigos que eram os gajos que dominavam os Estados Unidos. Até o Boeing fazia parte do grupo de jogadores de cricket lá entre as elites. E então o Tesla foi sempre muito prejudicado, roubaram-lhe muitos trabalhos. Atenção que em 1923 Nikola Tesla fazia raios por wireless, mas em eletricidade, ao pessoal. Que é uma coisa que um dia, se forem à net e verem, vão perceber que aquilo era qualquer coisa, era mais surpreendente de tudo que faz agora o Elon Musk. E o Elon Musk, tenho o Elon Musk em muito boa conta, muito boa conta. Ele para mim ele é um anjo enviado por Deus. Não, é um anjo, porque anjo já quer dizer em hebraico enviado por Deus. Acho que ele está focado mesmo, pronto, em beneficiar a humanidade. E então o Nikola Tesla foi muito maltratado pelos americanos. Morreu num hotel em condições miseráveis, roubaram-lhe quase todos os trabalhos que ele tinha, porque há um museu do Nikola Tesla na Croácia, pessoal. E faltam lá muitas malas que o FBI roubou. Portanto, isto vindo da América não há nada que a gente não se admire. Pronto, pessoal, é assim, o Elon Musk, estamos a falar de um sul-africano, é um homem muito inteligente, noto-me muito empenho, claro, está rodeado de grandes génios, grandes engenheiros, grandes programadores. Bem, a equipa dele deve ser mais cara 10 vezes ou 20 que o Real Madrid e o Barcelona, pessoal. Estamos a falar, e se vocês repararem, quando virem imagens, vão reparar que é tudo chavalos,
tudo gente jovem. O Musk não poupou grupos. E pronto, agora vamos ter os automóveis em condução autónoma, ou seja, um gajo entra para o carro já não tem de conduzir, ele leva-nos ao destino. Está-se a mostrar muito o segmento, o carro com o carro voador. Na China já há, mas estão a copiar pelo uso do Elon Musk. A marca que vai ser sempre a Tesla, não tem ilusões. Pá, porque o Elon Musk está a tocar em tantos assuntos, pá, já fazem robôs, até dá com pau. O futuro será barbeiros robôs, lavadores de carros robôs, empregados em qualquer sítio robôs. Reparem, você é uma barbearia e tem 3 barbeiros. Pá, já estive a ver os bonecos, um boneco daqueles que custa 30 mil dólares, portanto eu falei 28 mil euros. Você põe lá 3 bonecos, o boneco corta o cabelo normalmente melhor que o funcionário, não tem que lhe pagar 14 meses de salários, não tem que lhe pagar o seguro e todos os descontos para a caixa, aquilo é só chegar lá de manhã a carregar a bateria, pessoal. E esse barbeiro ao fim de 2 anos tem os bonecos todos pagos. Ok? Pois é. E aliás, o próprio patrão depois nem vai cortar, senta-se na coisinha onde o pessoal vai lá pôr o guito. Pôr o guito não, vai passar o cartão, porque nessa altura já nem há dinheiro físico. Que eu acho que sou mesmo a favor de dinheiro, que acabem com o dinheiro físico. Que assim há menos corrupção e toda a gente, o Estado sabe onde é que anda toda a gente. Pá, pronto, assim nós olhávamos para nestes mais contemporâneos, no Steve Jobs, que fez um belíssimo trabalho, no Bill Gates, entre outros. Depois, mais tarde, no Fleming, no Pasteur, homens que inventaram, mas aí foi mais para a saúde. Agora, eu gostava que aparecesse um Elon Musk para a medicina. Tipo, ele criasse um comprimido qualquer, imagina um comprimido assim, em que a gente tomasse e fosse uma autêntica refeição, imaginem uma francesinha, e que só tivesse nutrientes. Quando isso acontecer, aí a humanidade, a ideia que eu tenho é que o ser humano pode chegar aos 130, 140 anos. E vai ser assim, e vai ser com a inteligência artificial que vamos chegar lá, pessoal. Porque para já está tudo a virar para as partes mais técnicas, satélites para a internet, os chamados Starlinks, essas coisas todas. Mas chega uma altura que isso também para, não é? E depois alguém vai ter que alertar o Sr. Elon Musk e Companhia Limitada, pá, façam um medicamento, uma vacina para o cancro. Bem, eu já ouvi dizer que na América já fizeram isso há muitos anos, mas como dava muito prejuízo às farmacêuticas, meteram o assunto no saco. Agora, se o Elon Musk um dia se virar para o medicamento, não tem hipótese, ele leva à falência metade das empresas de medicamentos, pessoal. Porque carros na rua, ou carros voadores, ou ser atendido por um robô, pronto, é logo que eles façam o serviço, ou que nos corte o cabelo, pronto, nós ficamos com aquela admiração, né? Mas ainda não sentimos nada em nós mesmos. Imagina alguém que está com um cancro, sei lá, em qualquer parte do corpo, que é extremamente a doença que nos espera sempre praticamente nos fins das vidas. Eles levam uma injeção e eliminam todas aquelas células. Ok, pessoal? E em vez de morrerem, é assim, o pessoal vive mais, vive, mas não vive melhor. Mais vale morrer aos 75 e ter uma boa qualidade de vida do que morrer aos 90 e andar-se a arrastar para o IPO, para fazer transfusões de sangue, para fazer hemodiálise. Isso, na verdade, não é viver, isso é sobreviver, pessoal. Pronto, eu espero que agora com o IA, a IA não vai fazer nada de especial, não vai aqui fazer tropas, não vamos entrar em guerra. Isso poderá fazer a China, uma Coreia do Norte. Mas os americanos também desfazem aquilo tudo. Portanto, a inteligência IA só é preocupante para países que são de ditadores, que podem pegar naquele tipo de tecnologia e explorar o seu próprio povo. Porque enquanto tiver isto tudo na mão aqui dos ocidentais, será sempre coisas boas para satélites, para a internet, para carros sem condutor. Porque carros sem condutor não há acidentes, não há discussões, o mundo vive melhor. É a ideia que eu tenho. Mas
o carro com rodas vai ter que acabar ao pessoal. O carro com rodas, na minha ótica, e vocês fixem bem isto, porque eu ando a seguir o carro elétrico desde 2020, portanto há 25 anos. Ainda estava no protótipo na Nissan, com o Nissan Leaf, com o volante à direita, que eu recordo. O construtor que criar um carro a propulsor, que é aquilo que, digamos, faz levantar os carros, os drones, pronto, depois muda o paradigma. Mas você tem um carro, ligam o carro e ele sobe, fica, sei lá, a 20 centímetros de chão. Ok? E depois você nem se sente em nada. Aquilo é... Pois quem é que quer um carro com pneus e com rodas? Nada. É menos manutenção, é menos despesa, é menos tudo. E esse será o próximo passo, não tenho ilusões. Não acredito que o carro vai andar com rodas no chão mais 20 anos, não me acredito. E as escolas de condução vão acabar, porque os carros vão começar a sair sem volante, sem pedais, já estão a sair. Há uma medusa que eu sei, que eu li, que estão em testes em Austin, no Texas, e está aqui um já na Europa, para o pessoal ver. Opa, ter um carro. Eles para já acho que fizeram um bocado, só fizeram 2 lugares. Mas a ideia está lá, depois fazem um com 6, ou fazem um com os bancos de espalhar, mas assim, em frente um ao outro, e as pessoas vão a conversar, e o carro vai para onde eles mandarem. Pronto, é isso. Vamos depois precisar menos indianos e paquistaneses nos táxis. Os táxis depois vão ser todos sem condutor, porque compensa, porque vocês ao fim de 2 anos fazem a conta e o funcionário está pago. E ele não mete baixa, não vai de férias, trabalha 24 horas por dia, ok? E pronto, você tem que dar manutenção e recarregá-lo. E pronto, e é isso. Não, mas o carro nem vai ter motorista, o carro vai andar sozinho. O carro, quando chegar ao cliente, vem sozinho. E depois deixa o cliente, volta para o parque de onde veio. Pronto, pá, isso é bom. Eu vi essa cena em miúdo naqueles desenhos animados que era o Jetstones. Era uma família que se deslocava assim com um pequeno disco voador. Pá, pronto, toda a ficção que eu vim cá atrás, estou a vê-la agora, mas nunca pensei acreditar nisto. Pronto, mas o pessoal tem que perceber, o Elon Musk e os seus sócios, enfim, da Tesla, da SpaceX e não sei o quê, beneficiaram de uma tecnologia que foi crescendo paulatinamente até chegar agora onde está. Nos anos 80, o Elon Musk nem bebia água, nem pegava no copo, porque não tinha tecnologia. Eu lembro de ver o IA em 98, era da Philips, a gente falava e ele depois escrevia. Pá, mas dava muitos erros, pá, a tecnologia não estava lá. Já estávamos no Windows 95 e 98 por aí, mas ainda faltava muita coisa. Porque a tecnologia que se vai conseguindo em virtude do progresso de outras, ok? Pronto, e assim, o Elon Musk, a ideia que eu tenho é que foi sempre um fã do croata imigrante nos Estados Unidos, Nikola Tesla, daí ele ter posto ao carro o símbolo Tesla. E claro, não ter pagado direitos de autor sobre isso, porque ele não pôs lá o Nikola, porque senão vinham logo os croatas e se calhar, pronto, ele tem que pagar e ficar lá com o nome. Pronto, mas acho que ele fez muito bem, porque a pessoa que trabalhou mais o IA, por incrível que pareça, foi justamente o Nikola Tesla, quando fez aquele wireless, que era a bater aviões daqueles enormes, por sistema de laser, pá. Que aquilo na altura estava tão à frente. E quem o destruiu, quem o tentou destruir, e de certa forma destruiu com a ajuda da CIA e do FBI, foi o Thomas Edison. Pois rodeado com aqueles amigos onde tinham o dinheiro todo, ninguém financiava o Nikola Tesla, e roubaram-lhe os trabalhos mais proeminentes, e o Nikola Tesla era um homem só, e neste mundo de homens, o JP Morgan era dos homens mais importantes, já o pai dele era o homem do aço e banqueiros, portanto eles tinham todos os contactos com eles. Pronto, pessoal, estou aqui a fazer assim uma repintura de personalidades, porque a gente depois, se sairmos destas, pá, vamos para a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra mais estúpida que eu conheci na minha vida. Não houve assim nada especial. Pronto, nasceu o avião, o biplano,
Antes da Primeira Guerra Mundial foi as guerras napoleónicas, e depois das guerras napoleónicas há uma coisa que o pessoal tem que se lembrar, é que foi os descobrimentos portugueses. Pois é, os primeiros contactos entre continentes não foi feito por telégrafo, não foi feito por wireless, não foi feito por nada, foi feito com caravelas portuguesas. O primeiro instrumento a fazer com que os mundos se comunicaram entre si era tudo caravelas portuguesas, pessoal. Nós somos os primórdios da tecnologia. E depois, entre outras invenções que nós fizemos, e criamos, demos novos mundos ao mundo. Pronto, pá, na história de Portugal há dois homens que eu não lhes perdoo, sinceramente. Há dois homens que eu não lhes perdoo. É o Marquês de Pombal, foi um grande vigarista, mas o primeiro que foi quando perdemos a coroa, 60 anos para a Espanha, o rei Dom Sebastião. Se o rei Dom Sebastião não fizesse aquele disparate no Norte da África, a querer lá e metesse uma guerra, pá, uma guerra assim quase sem nexo, queria mostrar cabedal e que era um grande combatente, pá, nem tinha descendência, lá morreu. Ele nem morreu lá, ele fugiu da batalha, ele foi mais tarde visto em Itália. Mas pronto, e aí perdemos a independência para os espanhóis de 60 anos, e esses 60 anos atrasaram-nos mais 100. Portugal teve basicamente 2 séculos e meio parado, pessoal. E depois o Marquês de Pombal era um ditador, era um ladrão, seria digamos um avô de José Sócrates, em termos de gamanço, e depois queria implantar aqui a maçonaria, e quem conseguiu salvar-nos daqui disto tudo foi o professor Dr. Oliveira Salazar. Pronto, não foi fascista, foi um ditador, porque tinha que ser assim, porque a Primeira República tinha sido má, e ele, pronto, na Segunda fez aquilo. Pronto, pessoal, é assim, este mundo está cheio de pessoas fantásticas, temos muitos prémios nobres de biologias e essas coisas todas, mas há homens que se distinguem porque nota-se que estão muito à frente. E eu vou deixar aqui uns vídeos de alguns trabalhos do Elon Musk, e sinceramente é daqueles homens que fazem mesmo bem ao mundo. Nota-se que aquele homem está a fazer aviões, foguetões, com o intuito de nos dar mais internet em sinais longínquos. Claro que a partir daí ele pode criar um telefone com a net grátis, certo? Vamos lhe chamar o iTesla. Pronto, a gente compra no telefone dele, a net é sempre grátis. Então eu tenho as coisas lá em cima, ok? Ele até mata a indústria dos telefones. Eu faço ideia quantos já não foram lá, enfim, oferecer-lhe batatinhas, que é para ele tirar dali o sentido. Porque não é qualquer gajo tem satélites, não é? E pronto, e a partir daqui tudo é possível. E eu digo e repito, a IA ainda está, digamos, nos seus está nos seus tempos pré-históricos. Isto vai evoluir muito, vai nos pôr mas isto é uma ferramenta. A IA é uma ferramenta que só vem para ajudar. Isto não vem para magoar. Dizer, eles podem fazer um exército de robôs. Não fazem nada, pá. Quando há um assalto, a polícia tem pistolas, certo? Supostamente só a polícia é que deve ter pistolas. Os bandidos não têm pistolas, não assaltam bancos, não fogem dentro de carros. E agora o que é que vamos fazer? Vamos pôr carros com menos cabelagem? Não. A polícia tem que ter carros mais rápidos para os apanhar. Em tudo o crime está sempre também à espreita. Agora é mais fácil controlá-lo? Sim. Isso é. E pronto, porque quando cresce uma sociedade, quando evolui muito, o crime é assim uma espécie de uma erva daninha que também vai crescendo ao pessoal. E daí, pronto, há muitas coisas que se complicam. Claro que isto vai ter muitas alterações. Agora, estou convencido que vai ocupar muitos empregos? Absolutamente. Absolutamente. Companhias de segurança, aqueles indivíduos que às vezes estão nos tribunais a revistar, a ver se tinha alguém, se a gente lá uma pistola ou uma coisa que contraria a lei, isso pode ser feito por um humanoide.
Depois da gente ver um humanoide aqui, um humanoide ali, até namora com um humanoide, pessoal. E, bem, não recomendo. É o sexo oral como humanoide, que é aquela merda, se morder, são para 4 toneladas. Portanto, vocês ficam sem a gaita. E pronto, pá, o mundo tem a agradecer a toda a gente que ajudou. Pá, mas é engraçado, mesmo com estes feitos do Elon Musk, que o põe, na minha ótica, num patamar muito especial. E nota-se que é um homem simples, desprovido de vaidade, anda sempre ali com uma t-shirt, com as calças pretas e com o filho ao colo. Confere às pessoas um ar assim de um homem equilibrado, um homem de família, um homem seguro, e que nós, quer queiramos, quer não, temos que ter uma grande admiração por ele, não é? E pronto, pessoal, fico por aqui. Acho que já citei grande parte de homens que... Pá, porque assim, um escritor pode ser muito bom, mas ele escreveu um livro, escreveu uma obra. Podemos fazer um filme, uma canção, um romance. Agora, Pasteur, o humano que inventou a penicilina artificial, esses gajos salvam vidas todos os dias. E o próximo passo da IA vai-se virar para a medicina. Pá, que inventem qualquer coisa, por exemplo, que evite o cancro. Pá, está tudo estudado, meu. É só arranjar o antídoto. Mas é que o antídoto já foi arranjado, só que não dá jeito ao pessoal. A indústria farmacêutica alimenta muita gente, pá. Eles não podem perder isso. Ora, o pessoal é que faz isso tem que perder a vergonha. Por exemplo, nós para almoçarmos ou para jantarmos, ou para tomarmos um pequeno almoço, é sempre pratos cheios de comida. Pá, pode haver uns comprimidos deste tamanho, a gente engole e pronto. É só pegar um bocado de água e algo. E está jantado. Porque é que temos que nos sentar, estar ali, a estragar os dentes, de talheres, não sei quem, não sei como. Não tem assunto. E esse tempo livre podemos gozá-lo noutras coisas, certo? Também não acredito que a forma como a gente se alimenta hoje, atenção, que isto é uma previsão minha, e vocês vão estar cá vivos e deslembrarem-se de mim, vai chegar uma altura que a comida vai ser um comprimido. Então foi assim que fizeram os astronautas em 69 quando foram à Lua. Os astronautas, em 69 na Apollo 11, quando foram à Lua, levaram marmita? Não. Levaram umas sandochas? Não. Levaram comprimidos que tomavam, pronto, tinham os nutrientes necessários e eles mantiveram-se vivos e vieram outra vez. E agora a pergunta é esta. Então porquê é que não se aproveitou aquele tipo, digamos, de fármaco barra medicamento para o resto dos humanos que estão cá embaixo? Porque não dava jeito, pessoal. Perdia a indústria alimentícia e perdia a farmácia, porque deixava de haver doentes. Ok, pessoal? Eu acho que depois, quando o IA estiver já nos padrões que a gente exige em termos técnicos, vai chegar à indústria farmacêutica. Vai chegar à indústria farmacêutica e vai chegar à indústria alimentar. E pronto, e assim que acontece, há menos doentes e a nossa esperança de vida... Opá, a ideia que eu tenho, as crianças que nasceram este ano e o ano passado, por aí, vão viver até aos 130 anos, mesmo. Só se ficarem debaixo de um comboio, caralho. Mas se não tem assim nada de especial, vão viver até aos 130 anos com uma aparência de 80. Que, pá, depois vai chegar uma altura de tecnologia, já não é para muita gente como está aqui a ver. Pá, muda-se de pele, agora faço os botox e essas coisas. Mas na altura, tira a pele, mete outra, pá. Ou então leva umas injeções para rejuvenescer e, pronto, vocês mudam, não é? Pronto, o mundo é assim, não temos como evitar. Júlio Verne já dizia há muitos anos, o homem vai trepar o mundo, na altura chamarem-no louco. E o que é que estamos a acontecer? O homem não está a trepar o mundo, o homem é alpinista mesmo. Pá, pronto, eu também já tive algumas saídas assim, vocês acreditam? Eu lembro quando era catraio, e quando digo catraio, estou a falar há muitos séculos atrás. Fizemos uma equipa de futebol. Aquelas equipas de futebol de bairro, como é que vocês sabem, né? E depois comprámos todos o número, a camisola. Lembro que era uma amarela com uma faixa cor-de-rosa, foi o que comprei, foi feia, com calção branco. Assim, o evento era bonito, a faixa cor-de-rosa é que me tirava do sério.
E depois a mãe de cada um de nós pôs o número que nós tínhamos, enfim, decidido entre nós usar. Eu lembro que era o 7. E pronto. E pá, nós tínhamos todos a mesma idade, 10, 11 anos, por aí. E eu lembro-me, acreditem nisto, virando para 2 ou 3 colegas, que eram mais velhos, disse, pá, fogo, porque é que a gente não pode pôr porque geralmente ia aquilo sempre até ao 16. No nosso caso não, ia até ao 13, 14. Mas eu disse, pá, porque é que não podes pôr o 26, o 34, o 52? Chamaram-me todos maluco. Hã? Hoje até que número é que vai? 99. Eu disse isto quando era chaval. Pá. Pois é. Olha, estamos a coisas que eu inventei e que não inventei. Quando veio o telefone, toda a gente tinha para aí 3 telefones, porque tinha números diferentes para telefonar para redes, enfim, que casavam com o número deles, que era, enfim, para ficar mais barato, é normal. E eu pensei muitas vezes, pá, será que não há ninguém que criou a merda de um telefone que leve 2 cartões, pá, pelo menos? Passado um tempo, apareceu o Dual SIM. Ok? E eu usava muito aqueles telemóveis da Motorola que chama-se Flip, que é de abrir em 2, que eu gostava muito daqueles telemóveis. Já ficavam pequenos e tocavam, gajos assim, pronto. E depois, quando vieram os smartphones, disse, pá, mas porquê é que ninguém queria a merda de um telefone Flip, mas tátil? Tem pessoal, está aqui, olha. Ok? Aqui com o meu amigo Salazar, sempre, não é? Aqui, para aí, deixa-nos mostrar. Sempre aqui o nosso Salazar, ok? Pronto. Isto foi o que inventei. Pá, mas dizíamos muitas coisas que eu queria ao longo da vida. Até o Moonwalk, aquela dança do Michael Jackson, que ele caminha assim, anda para trás, portanto, chama-se Moonwalk, caminhar na lua. Foi eu que inventei, pá. Vocês estão-se a rir, não estão? Eu vou-vos contar. Foi uma ocasião quando saí do carro e parei o carro assim perto de um jardim e quando saí do carro pisei por cima do jardim. Só que o jardim tinha lá 2 cagalhões de um cão. Eu quando reparei, olhei para as solas, disse, que merda. E ainda por cima ia até com umas pessoas amigas. O que é que eu fiz? Pronto, comecei a andar assim para trás com os pés, para limpar as solas dos sapatos e comecei a dançar o moonwalk. A ideia que eu tenho é que o Michael Jackson ia passar ali, viu, e roubou a ideia, senão... E já não vos vou falar no Facebook, porque um dia vou-vos dizer quem é que inventou o Facebook. Vão ficar todos abesbílicos, ok? No dia, vou pôr a foto do Mark Zuckerberg e do filho da grandíssima e alternadíssima que me roubou a ideia. Que é para vocês perceberem e ficarem a saber quem foi o criador do Facebook. Imaginem o Facebook, mas sem a palavra Facebook. Olha que vocês vão ter uma agradável surpresa. Isto correu o ano 2000, 99, 2000. Ainda não havia o Google, nem essas coisas. Nem YouTube. Eu lembro falar para o servidor, dizer-lhe, pá, gostava de pôr um vídeo na minha rede social. Pá, você é que parvo de pôr um vídeo, pá. Hoje é aos bilhões de vídeos, não é? Pronto. A gente às vezes paga o preço de estar um bocadinho à frente. Mas no caso da minha rede social, foi o brasileiro que é o cofundador com o Mark Zuckerberg que me fanou a ideia. Mas pronto, um dia poderei explanar essa cena, se bem que já não gosto muito de falar sobre isso. Pronto, pessoal, é assim, o pensar que qualquer um de nós pode ter uma belíssima ideia. Olha, eu vou-vos contar uma coisa para terminar, que se algum de vocês quiser pode enriquecer com a ideia que eu aqui vou dizer. Esta ideia que eu vou aqui contar é para enriquecer. É uma questão do tamanho do vosso estômago, ok? Mas se quiser enriquecer, é fácil. Aqui há uns anos atrás, na televisão era a preto e branco. E tinha 2 canais. O segundo dava mal. E quando dava mal, tínhamos que andar em cima dela com a antena, ali a namorar, até deixar de ver a chuva, como a gente dizia. Bom, e então, uma ocasião virei para esse canal, e estava a dar um filme passado no início do século XX. Portanto, estamos a falar de um filme há 20 anos. Há 100 anos. Vou aqui falar já assim, dar aqui uns traços gerais. E então, o que é que me chamou a atenção do raio do filme? Foi um fulano que tinha assim um ar assim de azeiterola. E estava com uma miúda, portanto, depois mais tarde percebi no filme que era filha dele. Ele estava a ler o jornal, assim, tipo um jornal de notícias.
E de repente começa a olhar para o jornal, o que tinha lá escrito, e começou a olhar para a gaiata, olhou para o jornal, começou-se a rir, olhou para ela e disse a ela: sabes uma coisa? Ele não diz, ele tratava pelo nome. A partir de hoje vamos ficar ricos. E eu, claro, estava a ver televisão, deixa-me o que é que este gajo inventou, não é? É natural, a gente, qualquer um, a cola para ouvir, nem que seja um disparate. Mas não era disparate nenhum, pessoal. É uma ideia que vocês hoje ainda podem pôr em prática. Olhem só o que é que o gajo inventou, olhar para o jornal. Pá, claro que isto faz parte de um guião de um filme, mas mesmo o guionista teve que pensar naquilo, não é? O fulano estava a ver aquela página da necrologia, como quando morrem as pessoas, há pessoas que punham no seu jornal, agora já não se usa muito, mas antigamente usava-se. E não se usa. E então, o gajo formou uma pequena empresa pequena, pai, com 5 metros quadrados, que vendiam uns bonecos assim para os cemitérios, umas velas, não sei o quê. E então, sabia de onde tinha falecido a pessoa. Deixava o funeral acontecer, passado 3 dias, portanto a coisa estava assim muito fresca, ele pegava, fazia uma bíblia, com o nome da pessoa, com as letras todas bordadas a ouro, chegava lá, batia-lhes à porta. Boa tarde, vamos pôr aqui uma hipótese. Olha, eu só a falar com o Sr. António. E a viola do outro lado, o Sr. António morreu, o Sr. António morreu. Ei, é sério, meus sentimentos, minha senhora. Aquelas coisas formais que vocês sabem. E ela, mas o que é que se passou? Sabe, é que o seu marido tinha-me encomendado uma Bíblia, e eu por acaso atrasei-me. E, olha, até lhe posso mostrar, ele abria aquilo e via lá o nome dele a letras douradas. Toda a gente comprava, pessoal. Imagina que aquilo ficava por 5 euros, o gajo vendia para por 60. Ok? Portanto, ele, de certa forma, como é que é de explicar? Aproveitava-se do estado emocional das pessoas, não é? Estamos a falar de um charlatão, só que ele conseguiu sempre, ganhou, o gajo construiu um império. Pronto, o filme termina assim, há uma prostituta que o denuncia, portanto, dessas maroscas que ele fazia, e o filme termina assim, portanto, ele no julgamento, e o juiz diz-lhe assim: oh, Sr. Fulano, pá, diga-me o nome de um cliente seu que esteja vivo. E ele dizia: oh, doutor, não tenho culpa, eles morreram todos. E é absolvido. Pronto, toda a gente ali ficou com a ideia, e ficou a ficar todos, não é? Aquilo era fácil, que ele era um vígaro. Só que ele nunca roubou nada a ninguém, ele apenas se aproveitava da morte das pessoas, fazia logo, mandava fazer uma bíblia, uma litografia. O importante era na capa ter o nome do falecido em letras douradas, porque era basicamente isso que contava, porque ninguém ia ler a Bíblia. E quando chegava lá, muito bem embalado, e se não fosse a esposa, ou se fosse um viúvo, ou se fosse uma filha, qualquer coisa, ele confrontava, pedia desculpa pelo atraso, tinha que pedir sempre desculpa por causa do atraso. Havia muitas mulheres que disseram: mas bolas, ele nunca foi religioso. Mas como ele tinha falecido há 3 dias, as pessoas compravam sempre a Bíblia, convenciam assim a fazer uma espécie de uma última homenagem ao falecido. Ele vendia aquela merda por 60 euros e que ficava por 5, meu. Ok, pessoal. Portanto, quem quiser aproveitar a ideia, está que fica aqui a dica. Mas é preciso ter um grande estômago, ok? E pronto, pessoal, ficam por aqui. Vim aqui rasgar um elogio ao Elon Musk e a todos os inventores ao longo da história, e eu só falei em 2%. Há muitos homens que nos merecem muito respeito. O IA veio ajudar muito, espero que venha ajudar no aspecto de segurança e saúde, isso vem com toda a certeza, e que não haja forças de ditadores que utilizem aquilo para oprimir os seus povos, certo? Tá, pessoal, a bateria também está a dar já o salero, e desejo a todos uma boa noite, ok? Fiquem com Deus, que é para não ficarem sozinhos. Tchau. It'll basically do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks, whatever you can think of, it will do. And yeah, it's gonna be awesome.
And I think this will be the biggest product ever of any kind.